Vou explicar algumas funções bem básicas da Forja, algumas dicas iniciais só para orientar os jogadores iniciantes. E no vídeo que vem a gente fala sobre as funções as mecânicas mais avançadas, mais complicadas, principalmente a partir dos equipamentos 25, né? E estratégias que você pode usar para aproveitar melhor a mecânica do jogo, né? Hoje eu só vou aqui nesse vídeo fazer a revisão de conceitos bem básicos para orientar quem está iniciando, né? Então aqui na Forja, a Forja te permite criar equipamentos, né? Cada um com as suas características e reforçando uma tecnologia, reforçando a sua capacidade de produzir, de coletar recursos, a força das suas tropas e tudo mais. É uma opção muito importante que não pode ser deixada de lado no jogo, só que ela não tem muitas opções, muitas explicações no próprio jogo. Se você vir forjar, você vai encontrar aqui algumas explicações básicas nessa interrogação. Aqui em detalhes, mais informações, não tem nada de útil. E você vai vir aqui nesse armazenamento também, nesse portinho de interrogação, não tem nada muito útil, né? E a gente tem um problema também de tradução que às vezes atrapalha no entendimento. Mas basicamente aqui tem a possibilidade de forjar equipamentos. Você começa aqui nos equipamentos 1 e conforme o seu castelo avança, você consegue também avançar ao nível do seu ferreiro e liberar novos equipamentos com mais características e mais fortes, né? Aqui você vê, só tenho uma habilidade. Se você vai lá numa peça maior, tem 3, 4 habilidades e elas muito mais fortes, né? Então, basicamente é isso. Quanto maior o nível do seu equipamento, mais forte eles vão ser, mais opções eles vão te oferecer. E aqui é uma coisa interessante notar, que aqui vai do 1 para o 5, do 5 para o 10, do 10 para o 15, do 15 para o 20, 25, 30, 35, 40. Isso é para perceber que alguns castelos só te fornecem a mudança de equipamentos, né? Então isso é uma coisa que vocês podem ficar atentos quando vocês atingirem o castelo 10, 15, 20. Em cada momento que você atinge um nível de castelo desse específico, você pode vir aqui atualizar o seu ferreiro e liberar peças mais interessantes, peças novas, né? Então, sempre vão atualizando também o ferreiro junto com o castelo que vocês vão subindo, né? E de vez em quando pode olhar aqui para ver se não tem uma, ou se planejar até para o próximo atualização, né? Quando chegar no nível 20, quais que eu vou querer, né? Você já pode vir aqui com antecedência. Cada um tem um tipo de material que vai utilizar, né? E uma quantidade específica. E se planejar com antecedência, né? Mas no básico não tem nada muito complicado, porque você pode vir aqui e simplesmente abrir e ver o que cada um deles oferece e escolher, né? Se você está começando um castelo novo e não tem muita experiência, o ideal é que, né, você já tenha selecionado com quais tropas você vai lutar, né? Porque não é interessante ficar trocando ou recrutando todas as tropas. O interessante é você escolher, por exemplo, uma linha de frente, uma infantaria, e uma linha de fundo, um mago, por exemplo. Você já tem um combo muito bom, porque você consegue vir aqui e forjar equipamentos especificamente para eles e ter um conjunto mais forte do que ficar fazendo de tudo um pouco, né? Então, se você já escolheu, né, por exemplo, aqui infantaria e mago é uma opção muito interessante. E você vai conseguir também mudar as cores, né? Não só forjar. Aqui você, na hora de forjar, você pode escolher materiais com forças diferentes. Você tem materiais de várias cores e essas cores do branco ao laranjado, né? Então, quanto mais forte a cor, mais força ele vai dar para o seu equipamento, né? Pode ver aqui embaixo nesses escudos, se você clicar no branco, ele vai te dizer qual a força desse equipamento na cor branca, qual a força na cor verde, na azul, na roxa. E para forjar nessas cores você precisa de materiais nessas cores também, né? Para formar, por exemplo, na cor laranjada você precisa de equipamentos
materiais na cor alaranjada. E onde que você consegue esses materiais? Esses materiais vocês conseguem basicamente atacando monstros, que é a maior fonte de materiais no jogo, comprando na loja, que não vou comentar, né? Para a maioria isso é inviável, e produzindo na oficina. O que é oficina? Aqui é a oficina. Esse prédio você consegue mandar produzir alguns recursos. Eles demoram algumas horas, você pode produzir no verde, no branco. O ideal é sempre produzir no verde e nunca deixar isso aqui parado, sempre produzindo materiais para você conseguir juntar, né? Porque você vai juntando, né? Se você junta 5 brancos, você forma um verde. Junta 5 verdes, forma um azul e assim sucessivamente, né? Então, para você chegar a forjar um de cor alaranjada, que é o mais forte e poderoso dos elementos do jogo, você vai demorar muito tempo e acumular muito material e refinar muito material, né? Então, essa oficina aqui não pode parar a partir do, se não me engano, do level 10 você já começa a produzir e você tem que produzir sempre aqui. Se você não sabe o que produzir, pode escolher aleatório aqui, só para não deixar parado, mas com o tempo o ideal é que você escolha os corretos que você vai utilizar, né? E planeje com antecedência. Uma dica muito básica, se você a longo prazo, é você notar que alguns equipamentos eles acabam repetindo. Por exemplo, para magos, vocês vão notar que os equipamentos de ataque de mago, principalmente no level 30, né, vão usar muito dessa pecinha aqui. Essa pecinha aqui se chama ferro negro. Então, vocês podem já desde agora só ir fazendo ferro negro. Se você quer usar mago lá no futuro, vai usando desde agora ferro negro e vai forjando, porque daí você vai ter peças de cor alaranjada e roxa lá na frente. Para peças de defesa, que basicamente é esse lado, que peças de ataque são essas desse lado esquerdo, e a peças de defesa é aqui a coroa, a bota, a armadura, né, do lado direito. Essas do lado direito, que é basicamente vai trabalhar a força da infantaria, elas usam muito dessa peça aqui, que é o tecido da alma. Então, para forjar essas peças de defesa fortes, o ideal é que você acumule bastante desses tecidos da alma. Além disso, se você usar, em vez de magos, usar arqueiros, arqueiros também usam muito desse tecido da alma. Então aqui você já tem uma dica muito básica. São basicamente dois materiais que são importantes de você acumular em grandes quantidades para você conseguir forjar equipamentos de defesa e de ataque fortes, né? Por que alguns equipamentos? Porque aqui o ideal, no começo vocês não vão se preocupar muito com as cores, né? É, até o 25 eu recomendaria tentar em cores azuis, né? Tentar ter em cores azuis. E a partir de nível 30 aqui, os equipamentos de nível 30 que você começaria a se preocupar em ter roxos e alaranjados, né? Se você for fazendo dessa maneira e sempre forjando ali esses mesmos elementos, quando chegar no nível 30 você provavelmente vai ter suficiente para começar a apostar em cores, né? O que é apostar em cores? Se você forja, ele vai precisar de um monte de peças diferentes, né? Mas se você for forjar, por exemplo, aqui que eu falei que é o tecido da alma, né? Então, se você focou no tecido da alma, as outras talvez você vai ter tudo no azul. Mas o tecido da alma, provavelmente você já vai estar no alaranjado. Você não precisa de todas no alaranjado. Se você colocar uma no alaranjado, ele vai mudar as probabilidades, né? Então, com uma peça só no alaranjado, você ainda tem chance de forjar ele. Então, o ideal é sempre fazer essas apostas. Vai demorar e muitas vezes que você forjar, você não vai forjar na cor que você quer, você vai ter que repetir, mas assim você gasta menos peças, né? Por exemplo, aqui, se eu fosse forjar uma peça aqui, vocês podem perceber que ele mostra as chances de cair em cada cor, ó. Aqui não tem chance nenhuma de cair no branco e no verde, porque a peça que eu estou usando aqui para forjar
é azul, as peças são a maioria azul, então ele vai partir da cor azul, né? Mas ele vai ter 20% de chance de cair uma roxa, né? Então, isso que é apostar, né? Então, colocar todas de uma cor e só uma superior, né? Uma muito boa para você tentar angariar. Aqui, às vezes, você vai ter que refazer essas forjas da mesma peça uma, duas, três, quatro, cinco vezes, depende da sua sorte, até cair nas cores que você quer, né? Mas, em geral, é muito bom você fazer dessa maneira. Então, até o 25, eu recomendo que vocês, né, usem basicamente cores azuis. No vídeo posterior vocês vão entender porque usar a cor azul aqui até os 25, que é basicamente para você guardar peças para só a partir do 30 tentar cores superiores, né? E porque talvez você vai precisar fazer alguns procedimentos ali que a partir do 25 é possível e você vai precisar de bastante material desses acumulados. Então, esse é o básico, né? Você vai precisar forjar, então para você forjar o nível 5 você já precisa ter uma de nível 1 pronta, né? Porque quando você forjar, ele vai aparecer esse maisinho aqui que você vai ter que acrescentar, né? Nas estatísticas, nas chances, ele vai mudar. Então, se você colocar aqui uma peça 1 verde, ele vai mudar a chance. Se você colocar azul, vai mudar a chance. Tem algumas pessoas que tentam começar em cores muito altas e gastar muitas dessas peças muito cedo, né? Eu não recomendaria, recomendaria para ter no máximo azul e guardar essas peças para depois. Então, esse é o básico, né? Aqui é uma coisa que qualquer um vai saber explorando aqui, vai conseguir ver como que acumula, como que forja, como que transforma as cores em cores mais fortes, né? E como você vai usando. Então aqui basicamente são esses conceitos que você precisa ficar atento. Nesses levels você vai ter a oportunidade de trocar equipamentos. Sempre troque os equipamentos, né, por de níveis superiores quando possível. E a questão das cores, né? Então, isso é muito básico. Qualquer um que joga o jogo pela primeira vez e vai experimentando, vai descobrindo essas coisas. A diferença, talvez, de um jogador iniciante para um jogador inexperiente, talvez nem seja aqui. Se você está começando agora e quer começar muito bem, o ideal é fazer como os jogadores experientes, que é produzir o máximo desses materiais possível por dia. Então, aqui na prefeitura, nessas recompensas diárias, ele vai ter várias tarefinhas para você fazer aqui e você vai ganhando coisinhas aqui conforme você vai atingindo. Um dos principais erros dos iniciantes é não fazer isso diariamente. Você pode fazer isso todo dia e deve fazer isso todo dia, porque esses aqui você vai ganhar várias coisinhas, né? E no passar no dia a dia que você fizer isso todos os dias, isso vai se acumulando e vai fazendo com que o seu castelo evolua muito mais rápido. A segunda coisa é matar monstros, né? Matar monstros é muito importante porque cada vez que você mata monstros, você ganha várias coisas, né? Experiência de senhor, você ganha recursos e também a principal fonte desses materiais para forja, né? E para cores superiores, roxa, alaranjada, você precisa de muito, 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 muito disso. Então, tem esses fragmentos roxos ou azuis, né? Que você vai ganhando. Então, um comportamento diferente você vai ver nos jogadores mais experientes. É ali que está em cima 34, lá em cima no canto superior esquerdo, que é a estamina que a gente diz, né? Que é a quantidade de monstros que você pode matar. Entrando aqui nessas informações, clicando nessa barrinha verde, você vê que aqui, por exemplo, no meu caso, está gerando uma estamina a cada 267 segundos, né? Então, os jogadores experientes nunca vão deixar aquilo chegar no 100, né? Então, porque ele vai só até o 100, né? Então, você quer sempre estar matando monstros, sempre gastando a estamina para sempre estar ganhando é, esses bônus de matar monstros e estar crescendo rápido, né? Então, essa é a diferença quando um jogador experiente começa do zero, ele não deixa passar, ele faz essas tarefas diárias todos os dias para ganhar esses bônus que de pouquinho em pouquinho vão se acumulando, né?
e matar monstros a maior quantidade possível. Nunca deixar a estamina no 100, sempre estar gastando estamina e matando monstros. Então, essa é a diferença, é o que faz os jogadores experientes evoluírem mais rápido, né? Então, esse é o básico, né? Muito básico. Aqui vocês vão ver essa opção realçar, que aparece a partir do castelo 25, e é aqui que você tem mecânicas mais interessantes e mais complicadas. Se você está iniciante, essas são as dicas básicas. Se não, se você chegou nesse nível, você pode ver o próximo vídeo e descobrir essas novas mecânicas. As coisas ficam um pouco mais complicadas, mas também o seu castelo fica muito mais forte.